A história começa com uma garota que corre para casa para jogar seu videogame favorito quando, de repente, um caminhão aparece e a atropela. Ela se vê no corpo de uma princesa, imediatamente desabando no chão enquanto os servos entram em pânico, correndo para buscar ajuda. Descobrimos que ela foi reencarnada no jogo como a princesa maligna Pride, que serve como a chefe final. O papel de sua personagem é causar a ruína do país em 10 anos, cometendo atrocidades até que o protagonista ponha um fim em seu reinado de terror. Enquanto está deitada em sua cama, seu pai, o príncipe consorte Albert, entra no quarto para vê-la e lhe diz que sua mãe está preocupada. A mãe dela, chamada Rosa, é a líder mais poderosa de seu país. Pride quase nunca a encontra porque Rosa está sempre ocupada com suas responsabilidades como rainha, mas ela sabe que existe outro motivo para a distância. Ela pergunta a Albert sobre sua irmã mais nova, sabendo que sua irmã é a protagonista chamada Tiara. Ele fica surpreso com o fato de ela saber disso e suspeita que ela possua o poder de precognição, a mesma habilidade que Rosa tem. Por causa disso, Albert começa a vê-la como a verdadeira princesa herdeira, mas Pride sabe que essa cena não deveria acontecer assim. Albert diz para ela descansar enquanto sai do quarto, e Pride se lembra que, no reino, algumas pessoas nascem com habilidades especiais. A precognição é uma das habilidades mais valiosas e é adequada para o monarca. Por isso aqueles que possuem essa habilidade são escolhidos para suceder ao trono. Mesmo no jogo, sua personagem demonstra essa habilidade ao adivinhar corretamente que tem uma irmã, tornando-a uma sucessora digna. No entanto, Pride sabe que sua situação é diferente, pois, como a chefe final do jogo, ela será condenada e morta no final. Ela lembra que há um final ruim onde Tiara ou seu interesse amoroso morrem, mas Pride não quer forçar esse final, pois sabe que Tiara e seus interesses amorosos são boas pessoas, enquanto sua personagem é totalmente má. Nesse momento, ela se lembra de algo e rapidamente sai da cama, perguntando às empregadas sobre seu pai. As empregadas dizem que ele saiu para fazer um relatório à rainha, e Pride abre a janela, chamando Albert enquanto sobe no parapeito. As empregadas tentam impedi-la, mas ela lhes diz para não interferirem. Pride diz a Albert para não usar a carruagem, pois uma das rodas está quebrada e causará um acidente. De repente, um vento forte a faz cair, mas um servo agarra, salvando-a a tempo. As empregadas imediatamente abaixam a cabeça pedindo perdão, e isso faz com que Pride se lembre de que sua personagem punia as empregadas, chegando até a condená-las à morte. Isso a faz chorar enquanto pede desculpas, chocando as empregadas. Albert entra no quarto, perguntando se os servos fizeram algo contra ela, mas ela diz que a culpa é dela, pedindo para ele não puni-los. Mais tarde, Albert informa que ela conhecerá Tiara em seu 6º aniversário e que ele precisa adotar um irmão mais novo para atuar como assistente. No dia seguinte, enquanto Pride anda pelo castelo, os servos comentam como ela mudou como pessoa, enquanto ela pensa em negar tudo, pois não se parece em nada com a Pride do jogo. Ela reflete sobre o fato de que seus pais ainda estão vivos, pois, no jogo, eles deveriam estar mortos nesse ponto da história. Isso a faz acreditar que pode mudar o rumo da história naquele mundo. Albert a apresenta ao seu cunhado mais novo, chamado Stali, que é um dos interesses amorosos no jogo, dizendo que ele atuará como seu assistente. Stali possui a habilidade de teletransporte, e ele está usando algemas para suprimir esse poder, pois tentou fugir várias vezes. Albert explica que Stali entrará em um contrato de subordinação com ela no dia seguinte, para que as algemas não sejam mais necessárias. Pride se lembra de como sua personagem enganou Stali, forçando a fazer um contrato de lealdade em vez de um contrato de subordinação, o que lhe deu controle absoluto sobre ele, transformando-o em seu escravo. Isso a preocupa, pois parece que estão seguindo o enredo original, e ela teme não conseguir mudar a história. Naquela noite, ela vai ao quarto de Stali e pergunta se ele quer ver sua mãe. Stali fica emocionado enquanto Pride mostra a chave de suas algemas, que ela pegou secretamente da mesa de Albert. Pride está prestes a remover as algemas de Stali, mas ele a interrompe, explicando que ele e sua mãe seriam punidos se ele fugisse do castelo. Ele conta que, após o aviso oficial, teve apenas 2 semanas para ficar com sua mãe antes de ser levado ao castelo, e que chorou no dia em que se despediram, mas conseguiu dizer adeus adequadamente. Ele tem medo de que outra criança tome seu lugar se ele escapar e diz que não quer que ninguém sofra o mesmo destino que ele, então decide esquecer sua mãe e servi-la. Pride pensa que Stali é um bom garoto e se lembra de como sua personagem o manipulou para matar a própria mãe, ficando emocionada e dizendo a ele para dormir bem enquanto se afasta. No dia seguinte, eles assinam um contrato, e as algemas de Stali são removidas, enquanto Albert o dá as boas-vindas à família. Stali diz a Pride que está ansioso para estar ao lado dela e promete protegê-la, chamando-a de princesa.
Pride pede para que ele não seja tão formal, pois agora são família, mas o assistente de seu pai, o chanceler Gilbert, aconselha Staly a tratá-la formalmente na presença de outros, e diz a Pride que ela se tornou uma excelente herdeira para o trono, sabendo da habilidade de precognição dela. Pride leva Staly para conhecer a casa, mostrando-lhe a biblioteca e dizendo que ele pode usá-la sempre que quiser. Mais tarde, ela o vê segurando alguns livros, mas ele desaba no chão, começando a respirar pesadamente. Staly pega um resfriado e começa a chorar ao lembrar-se da mãe. Pride percebe que ele passou por muitas dificuldades e até estudou para aprender o estilo de vida do castelo. Ela pensa em como sua personagem era cruel com Staly e começa a chorar. Staly pergunta o que há de errado, e Pride o abraça, pedindo desculpas por não poder ajudá-lo e dizendo que quer que ele esteja com a mãe. Ela promete nunca machucá-lo, querendo fazer todos sorrirem, e diz a Staly para matá-la caso ela se torne uma rainha deplorável. Pride acaba dormindo em seu quarto, enquanto Staly pensa em protegê-la. Vemos uma cena do jogo, onde Staly tentou matar Pride depois de ser forçado a matar sua própria mãe. Pride o chama de tolo, dizendo que ele não pode matá-la porque assinou o contrato de lealdade. Staly pergunta o que sua mãe fez para merecer isso, e Pride responde que ela não fez nada, ela apenas queria ver Staly matar sua própria mãe por diversão. Staly quer morrer, mas Pride ordena que ele não tire sua própria vida. Ele cai de joelhos enquanto Pride ri dele, e ele se torna determinado a vingar-se. De volta ao mundo deles, Staly acorda, dizendo que teve um sonho, mas não consegue se lembrar. Ao se preparar para a próxima aula, percebe que trouxe o lenço de Pride consigo. Ele lembra do momento que compartilhou com ela e recorda-se de quando sua mãe recebeu o aviso oficial. Sua mãe chorou ao recebê-lo, dizendo que não precisava do dinheiro e implorando para que não levassem Staly. Antes da despedida, sua mãe exibiu uma expressão que ele viu semelhante em Pride. Staly revela que ouviu sobre a atitude ingênua de Pride, então pensou em manipulá-la, sabendo que ela se tornaria rainha. Com esse plano em mente, ele fez tudo o que podia para se tornar o assistente ideal e um regente exemplar, pensando que poderia mudar as leis do país se ganhasse seu favor. Mas ele se lembra de como Pride pediu que ele a matasse caso ela se tornasse uma rainha deplorável, perguntando-se do que ela tem tanto medo. Nesse momento, Pride vai até ele, dizendo para acompanhá-la, pois quer dar-lhe algo. Ela leva Staly até Albert, que lhe diz que fez uma exceção, entregando-lhe um envelope. Ele abre, e é revelada uma carta de sua mãe, que está feliz por poder trocar cartas com ele e desejando-lhe bem. Staly cai em lágrimas, enquanto Albert diz que isso foi feito a pedido de Pride. Ele revela que sua mãe receberá um valor fixo mensal e que aceitarão uma carta dela por mês, embora ele só possa enviar uma carta por ano. Pride o abraça, dizendo que todos o amam, e ele reflete sobre o motivo pelo qual ela teme tanto se tornar uma rainha deplorável, já que ela é uma boa pessoa. Ele se torna determinado a protegê-la com sua vida, querendo retribuir sua bondade. Mais tarde, enquanto Staly pensa no que escreverá em sua carta, ouve pessoas falando sobre o egoísmo de Pride e olha pela janela, mas não consegue vê-las ou ouvi-las bem. Ele usa sua habilidade de teletransporte, escondendo-se atrás de um arbusto, e continua a ouvir escondido. Staly vê o chanceler Gilbert com um grupo de homens, e eles começam a falar sobre ele, dizendo que é um plebeu que deve sentir vergonha, pois Pride o menospreza. Staly sabe que isso é uma mentira e percebe que Gilbert está espalhando esse boato para que questionem a elegibilidade de Pride para suceder ao trono. Ele retorna ao seu quarto, planejando denunciá-lo, mas acha que não será acreditado como está agora. Ele sabe que precisará de mais do que coragem, pensando que deve ser mais astuto que todos para conquistar ainda mais confiança do que Gilbert possui. Staly trabalha para melhorar, buscando uma aparência que seja bem vista por toda a nação, para que possa proteger Pride dos adultos corrompidos. Staly agora é leal a ela e não permitirá que ninguém, além de Pride, se torne rainha. Enquanto isso, Rosa diz a Tiara que ela conhecerá Pride e Staly na celebração de seu aniversário no dia seguinte, e ela fica nervosa, pois não sabe se eles vão gostar dela. No dia seguinte, os nobres se reúnem para a celebração de aniversário de Tiara, aplaudindo enquanto Pride e Staly fazem sua entrada. Staly se apresenta a Rosa, dizendo que é uma honra fazer parte da família e prometendo ajudar Pride como a próxima líder, ganhando a admiração dos nobres. Albert e Tiara também fazem sua entrada, e Pride lembra como Tiara está destinada a se juntar aos interesses românticos para levar sua personagem ao sucesso, servindo como a única luz para o país durante o governo de sua personagem. Os nobres comentam que ela se parece com Rosa, e nesse momento, Pride começa a sentir ciúmes, pois os nobres nunca disseram isso sobre ela. Ela concorda com eles, achando Tiara adorável, mas, apesar do ciúme, está determinada a não atormentá-la. Albert apresenta Tiara a seus irmãos, e Pride aguarda ansiosa para conhecê-la melhor.
Tiara fica feliz em conhecê-la, chamando-a de irmã mais velha, e Pride a acha cativante, o que é esperado da protagonista amável do jogo. Staley também se apresenta, dizendo que é uma honra se tornar seu irmão mais velho, mas Pride percebe que ele não a trata como princesa. Ele quer trabalhar com ela para apoiar Pride, e Tiara concorda com isso. Os nobres ficam felizes ao ver isso, enquanto Pride percebe que Staley fez sua jogada para que todo o país saiba que ela é a futura rainha. Os irmãos dão as mãos, e Pride declara que protegerão o país e seu povo, fazendo com que os nobres aplaudam. Rosa diz a Pride para não esquecer esse momento, afirmando que eles têm grandes expectativas sobre ela. Rosa informa a todos que a habilidade de precognição de Pride floresceu, reconhecendo-a como a próxima na linha do trono. Após isso, Gilbert se aproxima deles, dizendo que eles conquistaram os corações de todos. Ele elogia a aparência de Tiara, lamentando que ela não tenha ganhado a habilidade de precognição, pois ela poderia ter sido a futura rainha, mas Staley o interrompe, perguntando o que ele quis dizer. Gilbert admite que foi rude, dizendo que Staley mudou, pois agora se parece com alguém da família real. Ele quer conversar com Staley sobre sua origem humilde, mas Staley responde que conseguiu chegar até aqui por causa de Pride e que deseja continuar servindo-a junto a Tiara, exibindo um comportamento passivo-agressivo. Gilbert pergunta a Pride o que ela acha sobre a política daquele país, questionando-a sobre outras pessoas com a mesma habilidade, mas Albert rapidamente o interrompe, batendo em sua cabeça e o arrastando para longe. Pride pensa que Staley se assemelha a Gilbert, o que o surpreende e o lança em desespero, pois ele não gosta de Gilbert. Rosa e Albert comentam sobre Pride, acreditando que ela mudou muito após despertar suas habilidades. Rosa revela que teve maus presságios sobre Pride, mas que agora não consegue mais vê-lo se concretizando devido às mudanças nela. Rosa observa que apenas um mês se passou desde que Staley se juntou à família, mas ela não acredita que ele esteja disposto a ir tão longe por Pride. O comandante chamado Roderick se aproxima de Pride, dizendo que ficou profundamente comovido com suas palavras e a parabeniza por ser reconhecida como a próxima na linha de sucessão ao trono. Ele deseja que ela conheça seu filho no futuro, e Pride fica ansiosa para conhecê-lo. Rosa diz que o futuro mudou de alguma forma, mas Albert a tranquiliza, afirmando que Pride será uma grande rainha. Após o evento, vemos Pride do lado de fora, olhando para o céu, enquanto jura que em 10 anos fará tudo ao seu alcance para servir o país e seu povo. Vemos Staley treinando no jardim, mas ele fica envergonhado ao ouvir que se casará com Pride. Descobrimos que é comum para irmãos adotivos se casarem, mas Staley acaba perdendo o foco. As garotas correm até ele, e Tiara cuida de seus ferimentos. Descobrimos que no jogo, Staley desenvolve sentimentos por ela, então Pride se pergunta se isso também acontecerá. Ela pensa sobre como o mundo já mudou tanto, mas decide testar algo para ter certeza. Ela luta contra o instrutor e consegue derrotá-lo facilmente. Descobrimos que é a primeira vez que ela pega em uma espada, sendo capaz de dominar a autodefesa apenas observando, e percebe que possui habilidades excepcionais que a tornam a chefe final. Staley não consegue acreditar que ela é tão forte, pensando que não será mais necessário, mas Pride o encoraja a não se desanimar, dizendo que tem certeza de que ele um dia será mais forte que ela. Staley retorna ao seu treinamento, mas após esse teste, Pride pensa que seu destino ainda é seguir a história do jogo, mas espera poder passar seus dias com Staley e Tiara. Pride vai observar os Cavaleiros Reais. Ela é recebida pelo vice-capitão Clark, mas se pergunta por que o capitão não está presente. Ela é informada de que o capitão foi chamado para um exercício militar conjunto com o país vizinho. Staley acha desrespeitoso o capitão não estar presente na primeira observação de Pride, mas ela compreende, dizendo que está certa de que os cavaleiros se destacarão mesmo com o capitão ausente. Pride observa os cavaleiros enquanto eles treinam e fica profundamente impressionada com suas habilidades, mas pensa em como sua personagem os usou para realizar seus próprios desejos no jogo. Nesse momento, um cavaleiro se aproxima apressado, informando a Clark que o grupo do capitão foi atacado a caminho do país vizinho. Clark pensa que eles precisam colocar Pride em segurança primeiro, mas ela insiste em supervisionar a operação. Eles seguem para a sala de conferências, onde o capitão Roderick reporta a situação. Staley observa que eles conseguem se comunicar graças à habilidade de um dos cavaleiros. Vemos que Roderick está cercado, mas ele comenta que ainda não houve baixas. Clark informa que enviaram reforços, mas que eles ainda estão a 30 minutos de distância. Roderick não tem certeza de que conseguirão aguentar tanto tempo, pois já estão ficando sem munição. No entanto, Pride tem um plano. Ela revela que Staley pode teletransportar qualquer coisa ao redor de seu peso corporal, desde que tenha as coordenadas, então pede que preparem suprimentos para enviar. Vemos Staley enviando suprimentos, e os homens de Roderick recuperam o ânimo.
O capitão não acredita que Stalin manteve essa habilidade em segredo por tanto tempo, e um dos cavaleiros sugere que ele poderia lançar bombas nos inimigos, mas Roderick o repreende imediatamente, chamando-o de desrespeitoso. Stalin diz que não se importaria de fazer isso se Pride mandasse, mas ela o adverte para nunca fazer algo assim. Clark se desculpa pelo seu homem, e Pride lembra todos para manterem a habilidade de Stalin em segredo, pois não quer que ele seja usado em guerras. Ela deseja que ele use sua habilidade por si mesmo e para proteger o que ele deseja. Um soldado informa que os reforços estão a 10 minutos de distância. Clark ordena que metade deles ajude Roderick, enquanto a outra metade deve prender o inimigo no topo do penhasco. Roderick os adverte para tomarem cuidado com o terreno instável da área. No entanto, isso faz Pride se lembrar de algo do jogo, e ela avisa repentinamente que ninguém deve subir no penhasco, afirmando que teve uma premonição de que ele desmoronaria. Ela usa sua autoridade como princesa herdeira para ordenar que todos recuem. Os homens correm para avisar, mas descobrimos que Roderick está preso perto do penhasco, pois sua perna ficou presa por uma rocha que caiu. Ele tenta cortar a própria perna, mas não consegue, pois possui a habilidade de nulificação de cortes, tornando-o imune a danos causados por espadas. Roderick pensa que é o fim para ele, mas seu filho aparece de repente, chamando-o de péssimo pai e dizendo para ele sobreviver por causa de sua mãe. Roderick é cercado pelo inimigo e se prepara para cair lutando. Pride acha que não há nada que possa fazer, mas ela nota um certo homem entre os inimigos. Os homens o atacam, e ele luta contra eles, mas percebem que armas de fogo funcionam nele, então começam a atirar. O filho de Roderick cai de joelhos, implorando que alguém o salve, mas Pride o tranquiliza, dizendo que protegerá todos em seu país. Ela pede a Stalin que a teletransporte para o campo de batalha, mas ele acha que é muito perigoso. Ela pede para que ele confie nela, dizendo que ficará bem, e ele a teletransporta. O inimigo está prestes a acabar com Roderick, mas eles são surpreendidos por tiros, quando Pride faz sua entrada. Ela pula do penhasco, avisando-os para se prepararem, mas Roderick implora para ela se afastar. Pride afirma que ele é um de seus cidadãos e que é seu dever protegê-lo, enquanto avança contra os inimigos. Ela começa a derrotá-los, e Roderick não consegue acreditar que ela é realmente apenas uma garota de 11 anos. 3 homens avançam contra ela, mas ela salta sobre o ataque deles e os derrota. Os homens tentam recuar, mas ela pega uma arma e os atira, e eles pensam que ela é algum tipo de monstro. O penhasco começa a desmoronar, mas Pride segura o homem que viu antes. Ela pede a Roderick para segurar o homem, dizendo que todos morrerão se ele não usar sua habilidade. O penhasco está prestes a esmagá-los. Vemos uma cena do jogo, onde o filho de Roderick observa enquanto seu pai é morto. Clark ordena que os cavaleiros procurem por sobreviventes, enquanto lamenta a morte de Roderick, mas Pride zomba do capitão caído, dizendo que sua morte foi patética. Clark informa que Roderick sacrificou sua vida para ajudar os outros a escaparem, mas Pride não se importa, dizendo que sempre pode recrutar novos cavaleiros e nomeia Clark como novo capitão. O filho de Roderick sabe que Pride previu a tragédia, mas ainda assim permitiu que todos morressem, então ele fica com raiva, pensando em vingar seu pai. Ele sabe que não poderá fazer nada como está, então decide se tornar um cavaleiro como seu pai e corta o cabelo, determinado a levar Pride à justiça. De volta ao mundo deles, o penhasco desaba sobre Pride e Roderick, e todos começam a temer o pior, mas uma estranha formação rochosa chama a atenção. A formação desmorona à medida que os outros cavaleiros chegam, e ambos conseguem sair vivos. Os cavaleiros ficam emocionados ao verem que seu capitão sobreviveu, enquanto Pride ordena que coloquem o inimigo sob custódia antes de cuidarem dos ferimentos de Roderick. Os cavaleiros se perguntam quem ela é, e Roderick revela que ela é a princesa, surpreendendo a todos. Na sala de conferências, recebem um relatório informando que não houve baixas, o que deixa todos felizes, mas Tali se sente inquieta ao perceber que enviou Pride para o campo de batalha sem poder protegê-la. Roderick insiste para que Pride retorne imediatamente ao castelo, informando que a vanguarda já chegou para escoltá-la. Ele menciona que tem várias questões para discutir com ela e pede para agendarem uma reunião. De volta ao castelo, Pride se reúne com os cavaleiros e os encoraja a expressarem suas opiniões, agradecendo por manterem seu envolvimento em segredo. Roderick questiona como ela descobriu que o inimigo possuía uma habilidade especial, e ela afirma ser por causa de sua habilidade de precognição, embora, na verdade, fosse por seu conhecimento do jogo. Roderick a questiona sobre ter agido sozinha, argumentando que ela deveria ter avisado os outros cavaleiros antes de tomar qualquer atitude. Pride explica que eles não chegariam a tempo, e que devido às limitações da habilidade de Stalin, ela era a única que poderia se mover rapidamente até o local. Isso irrita Roderick, que afirma que, mesmo sem alguém que pudesse salvá-lo,
ela não deveria ter se arriscado no campo de batalha. Ele insiste que ela deveria ter informado os cavaleiros e deixado tudo sob responsabilidade deles. Pride tenta explicar as consequências caso ela não tivesse interferido, mas Roderick a interrompe, lembrando-a de que eles são cavaleiros e que estão dispostos a dar suas vidas pelo país. Ele afirma que suas ações quase desonraram o modo de vida dos cavaleiros e que, se ela tivesse morrido, isso poderia ter trazido desespero para todos os cidadãos. Pride percebe que ele tem um ponto válido, compreendendo que ele buscava uma morte honrada, mas pensa no filho de Roderick, sabendo que ele ficaria devastado com a morte do pai. Roderick continua sua lição sobre o valor da vida dela, dizendo que sua presença é muito mais valiosa do que a deles, e por isso, ela não deveria arriscar a própria vida por eles. Pride ordena silêncio, admitindo que ele tem razão e reconhecendo que suas ações causaram problemas, mas ressalta que não foi apenas Roderick quem ela salvou. Ela lembra que também resgatou os cavaleiros que futuramente estarão sob liderança dele. Esses cavaleiros salvarão muitas vidas no futuro, pois é seu dever proteger o povo diretamente. Em um tom sério, ela instrui os cavaleiros sobre o valor de suas vidas, dizendo que muitas pessoas morreriam se não houvesse cavaleiros para protegê-los. Ela pede que eles esqueçam o ideal de uma morte honrada e pensem em salvar seus compatriotas em vez disso. Pride confronta Roderick, afirmando que ele não entende o valor da própria vida, e menciona as pessoas ao seu redor que dedicam seus corações a ele. Ela enfatiza que, mesmo se ele fosse apenas um soldado comum, teria feito o mesmo esforço para salvá-lo. Orgulhosa de seu papel como primeira princesa, Pride declara que vive pelo bem do povo e não permitirá mortes desnecessárias. Ciente de que suas ações causaram transtornos aos cavaleiros, ela se desculpa sinceramente por isso. Clark toma a palavra, admitindo que não aprova o envolvimento da realeza no incidente, mas agradece por ela ter salvado os cavaleiros e faz uma reverência em sinal de gratidão por salvar Roderick, reconhecendo que ele teria morrido sem sua intervenção. Os outros cavaleiros seguem Clark, agradecendo a Pride por salvar seu capitão, e o filho de Roderick se aproxima, agradecendo-a por salvar seu pai. O jovem revela que também possui uma habilidade especial, mas acredita que sua habilidade é fraca e, por isso, desistiu de se tornar um cavaleiro. No entanto, ao ver a vida de seu pai em risco, lamentou por não poder fazer nada, e expressa o desejo de treinar com afinco, chorando ao pedir a Pride se ele pode se tornar um cavaleiro como o pai. Pride o incentiva, dizendo que ele tem seu apoio, pois possui a bondade de chorar pela família e o desejo de se fortalecer. Ela diz que espera que ele proteja a todos quando se tornar cavaleiro, e ele segura suas mãos, prometendo protegê-la com sua vida. Quando Pride pergunta seu nome, ele revela que é Arthur Bursford. Ela fica surpresa ao ouvir o nome, percebendo que o garoto é na verdade um dos interesses amorosos no jogo. Ela se lembra de que Arthur é o capitão dos cavaleiros, e ele é o único que possui habilidades com a espada suficientes para superar sua personagem. Pride diz a Arthur que previu seu futuro, dizendo que ele certamente se tornará um cavaleiro honrado, mas ela lembra do quão má sua personagem é, então lhe ordena que a mate caso ela se torne inimiga do país. Roderick, de repente, se frustra, estourando em lágrimas enquanto agradece a Pride por salvar sua vida. Ele admite que está muito feliz em ver todos novamente, e está contente em ouvir seu filho declarar que quer se tornar um cavaleiro, dizendo que está feliz por estar vivo. Pride também fica feliz por ele ter sobrevivido, mas Arthur pensa sobre o que ela acabou de dizer, se perguntando por que ela falou isso. Ele quer protegê-la, mesmo que o mundo inteiro se torne seu inimigo, determinado a garantir que ela não siga o caminho errado. Arthur pretende derrubar as pessoas que ficarem em seu caminho, e mesmo que ela comece a se desmoronar, ele fará tudo o que puder para salvá-la. Vemos que, quando Arthur era criança, ele queria se tornar um cavaleiro assim como seu pai, mas quando descobriu sua habilidade, que usa para cuidar de suas plantações, seus pais ficaram empolgados ao saber que ele também era um usuário de habilidade. Ele é lamentado por outras pessoas, porque sua habilidade não servia para ser cavaleiro. Não importava o quanto ele tentasse treinar sua habilidade, ela nunca mudava, então ele começou a pensar em ser fazendeiro. Mas depois de conhecer Pride, ele se determinou a se tornar um cavaleiro. Ele retoma seu treinamento com seu pai, e pede para aprender mais sobre Pride. Ele vai para o ataque, mas acaba sendo empurrado para longe. No entanto, Roderick fica impressionado com sua técnica, achando que ele é ainda mais talentoso do que ele mesmo. Sua esposa chega, se perguntando o que estão fazendo, e fica surpresa ao saber que Arthur está tentando se tornar um cavaleiro, mas Roderick rapidamente sai correndo, dizendo que tem assuntos a resolver, deixando sua espada para trás. Pride se pergunta como Arthur está se saindo, e vemos que no jogo, Roderick morre no penhasco, fazendo Arthur amaldiçoar Pride por ter jogado a vida de seu pai fora tão facilmente, jurando se vingar dela. Mas ela fica feliz por ter conseguido incentivá-lo a se tornar um cavaleiro. Pride visita os cavaleiros,
dizendo a Clark que tem algo para devolver ao capitão. Quando os outros cavaleiros ouvem que Pride está visitando, todos correm até ela, e ela se tornou bem popular entre eles após a última missão. Roderick chega correndo, e Pride nota que ele parece ter machucado a cabeça. Clark aponta que eles beberam a noite toda, e depois de treinar com Arthur de manhã, Roderick acabou se acidentando. Pride fica feliz ao saber que Arthur já começou seu treinamento, e Roderick lhe diz que Arthur estava perguntando sobre ela. Mas naquele momento, Arthur chega, trazendo a espada de Roderick, e fica envergonhado ao ver Pride. Todos os cavaleiros sorriem para ele, mas ele se prepara para ir embora. Clark sabe que ele tem algo que quer dizer a Pride, mas Arthur diz que dirá a ela depois de se tornar um cavaleiro. Antes que ele possa sair, Stalho convida para se juntar ao seu treinamento, dizendo que precisa de um parceiro de treino, e Arthur aceita. Stalho leva até a sala de treinamento, mas enquanto conversa com ele, Arthur acha seu sorriso suspeito, se perguntando o que ele está planejando. Stalho diz que não há necessidade de ser formal com ele, pedindo para Arthur apenas pensar nele como um amigo. Eles começam seu treinamento, e Stalho fica surpreso com a habilidade de Arthur, se perguntando se ele realmente deu uma pausa no seu treinamento, mas Arthur afirma que não toca em sua espada há anos. Stalho diz que ele deveria tentar se alistar nos cavaleiros, o que surpreende Arthur, pois ele acha que é apenas um iniciante. Ele acredita que levaria pelo menos 3 anos para se preparar, mas Stalho acha que ele está pronto e se oferece para apoiá-lo de qualquer maneira. Arthur se pergunta por que Stalho está se esforçando tanto para torná-lo um cavaleiro. Stalho responde que é para que ele possa proteger Pride. Mesmo que Pride seja forte, ele teme que ela continue sendo imprudente no futuro. Ele está treinando com o objetivo de protegê-la, mas sabe que não é o suficiente. Ele reconhece o quão forte Arthur se tornará, por isso quer que ele seja quem a proteja. Arthur acha estranho, pensando que ele é apenas um novato, mas ao pensar em Pride, ele quer ser capaz de protegê-la. Ele se pergunta por que Stalho está se esforçando tanto pelo bem de Pride. Stalho diz que eles são parecidos, dizendo que deve tudo a ela, por isso fez um juramento de viver por ela. Ele acha difícil confiar nas pessoas ao redor deles, mas depois de ver Arthur jurar protegê-la com sua vida, começou a acreditar nele. Ele quer se tornar o escudo de Pride, e diz a Arthur para se tornar sua espada. Arthur aceita a explicação dele, concordando em trabalhar juntos pelo bem de Pride. Eles começam a se dar bem, e Arthur diz que o sorriso de Stalho o assustou. Stalho se surpreende ao ouvir isso, e Arthur diz que foi por isso que o achou suspeito. Eles começam a brincar um com o outro, e Stalho fica feliz por tê-lo conhecido. Vemos Pride lendo sobre as leis do país, enquanto ela se lembra de que sua personagem as usou para cometer atrocidades, então ela quer garantir que não siga o mesmo caminho. Pride aparece na sala do trono, onde Gilbert lhe diz que o homem que ela capturou está envolvido no desaparecimento de cavaleiros de um reino aliado. Ele revela que o homem armou uma emboscada, depois de extrair informações dos cavaleiros mantidos em cativeiro. Rosa sabe que Pride tem lido sobre as leis do país, então quer que ela passe o julgamento como a futura rainha. O criminoso entra na sala, e Pride lembra que seu nome é Val, sabendo que sua personagem o contratou para lutar contra Tiara no jogo. Descobrimos que os cavaleiros mantidos em cativeiro ainda estão vivos, então vão precisar da orientação de Val para encontrá-los, e Rosa quer que Pride mencione o que está considerando enquanto profere o julgamento. Pride diz que Val cometeu um crime grave, e acredita que ele merece ser executado, mas sabe que vão precisar dele para encontrar os cavaleiros cativos, então considera aplicar um contrato de lealdade. Ela ordena que os cavaleiros removam a mordaça dele, enquanto se aproxima dele, perguntando como ele gostaria de ser punido, explicando que ele será privado de sua livre vontade após entrar no contrato de lealdade, o que pode levá-lo a sofrer um destino pior do que a morte. Mas Val diz que não quer morrer, então ela decide liberá-lo depois que ele cumprir o contrato. Rosa diz a Pride para executar o contrato, e ela o assina, mas se preocupa em estar indo pelo mesmo caminho do jogo e começando a se tornar má. Val também assina o contrato, permitindo que ele entre em vigor, enquanto Pride lhe dá suas ordens, forçando-o a servir a família real e viver uma vida honesta, livre de violência. Depois de algum tempo, Stael revela que os cavaleiros foram resgatados, então Pride se aproxima de Val, pedindo para ele falar o que pensa. Ele a chama de monstro, deixando Stael irritado, mas ela decide liberá-lo mesmo assim, dizendo que vai deixá-lo com 2 ordens para seguir. A primeira ordem é proteger Tiara em caso de emergência, e todos se surpreendem ao ouvir isso, mas Pride diz que é uma questão de máxima prioridade, então Val pode desobedecer a ela pelo bem de Tiara. A segunda ordem é voltar até ela caso precise de ajuda, e ela o liberta, ordenando que ele saia do castelo. As pernas dele começam a se mover contra sua vontade, e enquanto começa a caminhar, ele pergunta a ela por que está fazendo isso. Pride diz que pode ser apenas um medo infundado, e os guardas o escoltam para fora.
Stael acha que ela está sendo indulgente demais, dizendo que Val merece uma punição severa, mas Pride o vê como um de seus súditos, então deu-lhe uma nova chance, sabendo que ele quer viver. Tiara se pergunta se está sendo um obstáculo, porque Pride pediu para Val protegê-la, pensando que ela deve ser fraca, mas Pride lhe diz que a ama, dizendo que apenas quer proteger o que é importante. Ela revela que também ama Stael, dizendo a ele que quer ser sua irmã mais velha até o fim. Descobrimos que Pride está feliz por estar com eles, e quer que eles se lembrem de que a ama, mesmo que algo ruim aconteça no futuro. Está quase na hora do exame de noite, e eles se encontram com Arthur, enquanto Pride revela que irão observá-lo treinar todos os dias, achando que isso o incentivará a treinar mais. Stael e Arthur têm um duelo, e após alguns dias, vemos os meninos continuando seu treinamento, enquanto as irmãs colhem flores. As irmãs entregam flores para os meninos, e Tiara revela que Pride escolheu as flores para eles. Ela explica que as flores têm significados. As de Stael expressam inteligência, sucesso e dignidade, enquanto as de Arthur representam heroísmo, força e beleza. Ela coloca as flores na cabeça deles, dizendo que ficam bem neles, mas logo chega a hora do exame de noite, então Arthur se despede e segue para fora. Depois de 2 anos, vemos Arthur caminhando até o trono, e ele se ajoelha diante de Pride, que lhe diz que agora ele é um cavaleiro. Após a cerimônia, Stael pergunta a Arthur sobre Gilbert, que parecia estar incomodando ele durante o evento, mas Arthur revela que estavam apenas conversando sobre uma habilidade especial rara. Arthur entrega uma caixa a Stael, que contém óculos, e ele os experimenta, enquanto as irmãs dizem que ele ficou ótimo. Gilbert aborda Pride sobre sua proposta, quando Albert de repente o interrompe e o leva para longe. Ela revela que ele estava propondo sua lei de registro de habilidades especiais, onde as pessoas seriam obrigadas a relatar suas habilidades, mas ela não gosta disso, porque acredita que viola os direitos humanos. Stael avisa Pride para ter cuidado com Gilbert, e ela ri, relembrando que os dois conseguiram se dar bem no jogo. Mas isso deixa Pride confusa, pois ela pensava que Gilbert não era um personagem do jogo. Descobrimos que Stael agora pode teletransportar mais do que apenas seu peso, e ela ordena levá-los até o local de Gilbert. Stael os teletransporta até a entrada de uma sala, onde ouvem Gilbert discutindo com Albert, porque seus desejos não foram atendidos. Ele revela que não está feliz, porque rapidamente lidam com os assuntos que envolvem Pride, mas mesmo após 7 anos, ainda não cumpriram o que lhe prometeram. Albert lhe diz que entende suas dificuldades, mas Gilbert fica irritado, dizendo que Albert nunca entenderá o que está passando, porque sua noiva, Maria, está morrendo, e ele precisa de alguém com uma habilidade especial para curar a doença dela. Vemos uma cena do jogo, onde Gilbert pergunta a Pride o que ela fez com ele. Ela lhe diz que ele está preso em um corpo de velho porque pediu para ela criar uma lei, que lhe dá controle absoluto sobre as habilidades especiais raras do mundo. Descobrimos que ele fez isso porque acreditava que a lei ajudaria a salvar Maria, mas ele começa a chorar, sabendo que tudo é sua culpa. Voltamos ao presente, e Pride finalmente lembra quem ele é. O Gilbert é revelado como um personagem secreto no jogo, mas Pride não o reconheceu, porque sua aparência é diferente. Descobrimos que sua noiva tem uma doença incurável, então ele pediu ajuda à personagem de Pride, e ela prometeu criar uma lei em troca de 5 anos de trabalho. Mas no dia seguinte à criação da lei, Maria morreu, e a personagem de Pride forçou os usuários de habilidades especiais a se submeterem ou morrerem. Sentindo-se culpado pelo que aconteceu, Gilbert não pôde mais parecer um jovem adulto, e só podia alternar entre um velho e um menino. Pride pensa que Maria morrerá em algumas semanas, porque a lei foi criada naquele dia, e leva semanas para que uma lei entre em vigor. Eles veem Albert ordenando que os guardas façam uma busca no castelo, então Pride se aproxima dele, perguntando sobre a agitação. Ele revela que Gilbert está desaparecido, e eles vão para uma sala, onde Stael explica a situação de Gilbert a Tiara, enquanto Pride se lembra de que sua personagem decide pela execução em tempo de guerra, sem ouvir a opinião dos outros. Isso faz com que ela perceba que sua personagem poderia ter criado a lei imediatamente após ela ser aprovada, o que significa que esse poderia ser o dia em que Maria morre, então ela e Stael rapidamente se vestem. Vemos Gilbert com um grupo de marginais, prometendo pagar-lhe se encontrarem alguém que possa curar doenças, mas os homens riem, pensando que a habilidade não existe. Ele está prestes a sair, mas os marginais o atacam, então ele reage, derrubando-os. No entanto, um deles se agarra a ele, e ele está prestes a ser esfaqueado, quando Stanley e Pride chegam de repente, ajudando a lidar com os marginais. Pride diz a Gilbert que teve uma premonição, dizendo que Maria está prestes a morrer. Em uma retrospectiva, descobrimos que Gilbert nasceu como um plebeu, e após a morte dos pais, ele teve que recorrer a métodos desonestos apenas para sobreviver. Ele conhece Maria enquanto ela escapa de seu quarto, e descobrimos que a saúde dela está se deteriorando,
por isso ela foi confinada ao quarto. Ela lhe diz que ele é a primeira pessoa que ela conheceu, pedindo-lhe para levá-la a um lugar onde ela possa ver mais pessoas. Gilbert realiza o desejo de Maria, permitindo que eles vejam a cidade de longe. Maria diz que é a coisa mais bonita que já viu, e ele oferece levá-la lá sempre que quiser. Ela aceita a oferta, e desde então, ele começa a mudar sua vida, arrumando um bom emprego, porque ela lhe deu uma razão para viver. Uma noite, Maria revela que tem um noivo, o que faz Gilbert chorar, mas ela lhe diz que o ama e o beija. Ela pede para ele continuar vendo-a até que complete 16 anos, porque é nessa idade que ela se casará. Gilbert desperta sua habilidade de juventude eterna, que lhe permite manipular sua própria longevidade, e lhe diz que não haverá por um tempo, mas promete voltar para ela. Ele foca nos estudos e é nomeado conselheiro de Albert, tornando-se o chanceler do país. Gilbert retorna a Maria, pede-a em casamento, e ela o abraça ao aceitar a proposta. Ele finalmente desfruta de sua vida no palácio, mas um dia, Maria desmaia devido à sua doença. Ela lhe diz para viver bem, caso morra, mas ele promete curá-la, dizendo que fará o que for necessário. De volta ao presente, Estael ameaça Gilbert, sabendo que ele cometeu crimes para salvar Maria, mas Pride o impede, dizendo que Gilbert ainda é seu súdito. Pride e Estael retornam ao palácio, onde Gilbert chama Pride, implorando por sua ajuda. Eles decidem se unir a ele, e Pride ordena que Estael até lhe transporte até Arthur, para ir com Gilbert até o quarto de Maria. Pride se aproxima de Arthur e lhe diz que quer salvar alguém, mas tem certeza de que sua vida mudará se decidir ajudá-la. Arthur lhe diz que está tudo bem, pois ela já mudou sua vida, dizendo que está disposto a morrer por ela. Estael se junta a eles, e Pride se pergunta por que ele parece um homem adulto, mas ele lhe diz que não há tempo para explicar, e os leva até Maria, que está prestes a morrer. Pride ordena que Arthur coloque as mãos sobre Maria, revelando que ele tem a habilidade de curar toda a criação. Ao tocar nela, uma luz brilhante aparece, e a condição dela melhora instantaneamente. Ela agradece a Arthur por salvá-la, enquanto Pride observa que ele não deveria saber sobre sua habilidade ainda, sabendo que mudou a história mais uma vez. Ela agradece a Estael por ajudar, se perguntando por que seu corpo mudou, e ele revela que Gilbert o transformou em um homem adulto para ajudá-lo a se mover mais rápido. Gilbert se curva diante dela, expressando sua gratidão, e admite que cometeu atos imperdoáveis em sua busca para salvar Maria, dizendo que está pronto para enfrentar qualquer punição que ela lhe impuser. Pride diz que não pode desculpá-lo, mas pede que ele informe seus pais sobre seus crimes, ordenando que as empregadas se esqueçam de tudo o que testemunharam. Ela ordena fazer um juramento de que trabalhará para o povo e continuará servindo como chanceler do país até a sua morte. Ele começa a chorar, enquanto Pride se lembra de que Gilbert prometeu a Tiara que protegeria o povo no final do jogo. Gilbert faz o juramento, e jura fidelidade a ela, dizendo que nunca esquecerá a bondade que ela demonstrou. Naquela noite, Arthur revela que os cavaleiros agora sabem sobre suas habilidades, e Estael se pergunta se ele ainda quer ser cavaleiro, porque sua habilidade abriu oportunidades mais lucrativas para ele, mas Arthur lhe diz que quer manter sua posição. Eles começam a falar sobre Pride, achando-a injusta por tê-lo deixado tão facilmente. Estael admite que está chateado, porque realmente odeia Gilbert, dizendo que ele não merece sua posição. Estael começa a pensar que não foi capaz de proteger Pride, vendo Gilbert como uma ameaça, e começa a chorar, mas Arthur lhe diz que ele está fazendo um bom trabalho. Arthur revela que costumava ouvir muitos rumores ruins sobre Pride, mas todos desapareceram quando Estael começou a apoiá-la. Ele sabe que Estael não conseguirá protegê-la de tudo, então oferece sua ajuda para cumprir essa tarefa. Ele menciona como Estael é mais maduro que ele, apesar de ser mais jovem, revelando que ele costumava chorar muito. Estael promete não chorar por 5 anos, e Arthur diz que também fará o mesmo, porque quer parecer forte diante deles. Durante um banquete real, Estael revela que despreza Gilbert, mas Tiara acha que ele está apenas com ciúmes. Gilbert sabe que Estael não gosta dele, então vê isso como um desafio, e anuncia formalmente que se casará com Maria. Na arena, os cavaleiros estão lutando pela posição de guarda imperial, e Arthur derrota todos, garantindo o título. Enquanto viaja na carruagem, eles conversam sobre como a competição foi intensa, porque apenas Roderick e Clark não participaram, e todos lutaram com todas as suas forças. Pride pensa em dar um aumento para os cavaleiros, quando a carruagem de repente para, porque um homem bloqueia seu caminho. Ela percebe que é Val, então corre para verificar como ele está. Mais tarde naquele dia, Val recupera a consciência, e Pride lhe diz que ele foi levado ao castelo. Val está prestes a desrespeitar Pride, mas o contrato de Filch o impede, fazendo-o cair de joelhos. Pride se pergunta o que aconteceu com ele, e ele revela que o contrato o obrigou a voltar até ela.
Ela lembra que havia ordenado que ele retornasse se precisasse de ajuda, então pergunta o que ele precisa. Ele se recusa a contar, mas o contrato força a falar a verdade, então ele pede que ela ajude as crianças, Kim e Sefik. Val revela que elas foram sequestradas por traficantes humanos, e Pride se lembra de que ele não pode usar violência, então não pode salvar as crianças. Ela o coloca em prisão domiciliar, e ele o chama de monstro, mas ela diz que o ajudará, pois o tráfico de pessoas é ilegal e é seu dever ajudar quem precisa. Após algum tempo, quando visitam Val em seu quarto, onde percebem que ele fez uma bagunça, Pride lhe entrega a refeição, mas ele pega a faca, atirando-a instantaneamente em direção a Pride, o que faz todos entrarem em pânico, mas logo vemos que ele estava apenas mirando em uma aranha. Pride ordena que ele vá dormir após a refeição, dizendo que ele precisa estar em boas condições para salvar as crianças, mas ele diz que não precisa da ajuda deles, alegando que as crianças não são importantes para ele. Tiara se pergunta por que ele quer salvar as crianças, e ele afirma que elas o ajudam a viver uma vida confortável, então Pride especula que ele está usando as crianças para fazer sua vontade. Val lhes diz para deixá-lo em paz, e Pride abraça Tiara, sabendo que ela está com medo. Pride sabe que Tiara é sensível às tristezas das pessoas, pensando que deve haver uma razão para ela ter falado com Val. Pride diz aos outros para cuidarem de Tiara, enquanto ela fica um pouco mais no quarto, dizendo que ficará bem, pois é a mestre de Val. Pride diz a Val que salvarão as crianças pela manhã, mas ele insiste que não precisa de ajuda. Ela pergunta sobre as crianças, e ele revela que elas o seguiram por onde quer que fosse, pois acham que ele as manterá seguras. Ela pergunta como elas eram, e ele revela que ambas são usuárias de habilidades especiais. Val revela que Kime não tem propósito próprio, então fica seguindo outras pessoas, enquanto Setik sempre cuida dele. Mesmo não sendo irmã de sangue, ela age como se fosse sua irmã mais velha. Val sabe que ela tem a habilidade de lançar pessoas para longe com água, mas não sabe que habilidade Kime possui. Ele diz que foi ideia de Setik segui-lo, e que ensinou as crianças sobre dinheiro, mas começa a bater na parede, dizendo que está começando a se sentir mal de novo. Pride pergunta o que é precioso para ele, e ele afirma que só valoriza o dinheiro na vida, mas Pride vai mais fundo, perguntando se ele tem alguém precioso em sua vida. Val afirma que não se importa com ninguém, mas ela pergunta como ele se sentiria se Kime e Setik morressem. Val fica chateado, sentindo dor no coração, mas se pergunta por que seus pensamentos o estão fazendo sentir isso, e começa a socar o chão, dizendo que não consegue parar de pensar nas crianças. Ele culpa Pride por tudo, dizendo que ela deveria tê-lo matado para que ele não experimentasse essa dor. Val explode em lágrimas, e ele está confuso sobre o que está acontecendo, então Pride conclui que ele não entende suas emoções. Ela o abraça, ordenando que não a afaste, enquanto explica que o sofrimento dele é parte de seu castigo. Ela ensina a ele sobre suas emoções, dizendo que ele se sente mal porque se preocupa com as crianças, e está chorando porque elas são como uma família para ele. Val encontra-se com os traficantes humanos, mas eles se recusam a liberar Kime e Setik, porque querem 5 crianças em troca, mas ele trouxe apenas 4. Ele diz que é a 5ª criança, mas eles acham que ele não vale a pena, então ele lhes mostra sua habilidade, fazendo-os mudar de ideia. Val diz para eles soltarem Kime e Setik, mas eles o prendem, dizendo que nunca vão soltar suas mercadorias. Val e as crianças são jogados dentro de uma carruagem, e descobrimos que as 4 crianças são, na verdade, Pride e os outros. É revelado que, antes de se encontrarem com os traficantes, eles elaboraram um plano para infiltrar a base inimiga, para que os cavaleiros pudessem eliminar os traficantes após resgatar os prisioneiros. Arthur se preocupa que o plano não funcione, porque o público sabe quem eles são, então Gilbert os transforma em crianças, e assumem identidades diferentes. Eles chegam à base inimiga, e Stael remove suas restrições. Os inimigos se perguntam por que Stael está livre, então tentam agarrá-lo, mas são instantaneamente enviados para uma prisão, onde os cavaleiros começam a interrogá-los, querendo saber a localização da base deles. Stael resgata as outras crianças na carruagem, e descobrimos que os inimigos separaram os usuários de habilidades especiais das crianças comuns. Arthur, Gilbert e Pride se juntam às crianças comuns em uma cela, onde ouvem uma garota chamando Val. Pride percebe que devem ser Kime e Setik, então se aproximam delas, dizendo que são amigas de Val, mas a garota não acredita, alegando que Val não tem amigos. Setik pensa que Val foi capturado, chamando-o de idiota, pois sabe que os traficantes humanos nunca soltariam suas mercadorias. Ela pergunta sobre sua localização, então Gilbert revela que Val foi à prisão dos usuários de habilidades especiais para procurá-la, mas o guarda, incomodado com o barulho, ordena que fiquem quietos. Enquanto isso, Val e Stael resgatam os usuários de habilidades especiais, mas Stael se pergunta por que ainda não encontraram Kime e Setik. Val acha que elas devem estar escondendo suas habilidades.
Stael percebe flashes à distância e Val conclui que devem ser de uma cela especial. Nesse momento, um guarda os vê, mas Stael rapidamente teleporta ele para longe, dizendo que os cavaleiros devem estar chegando em breve. Val detona uma bomba, atraindo a atenção dos outros guardas, e usa sua habilidade para aprisioná-los. Arthur acha que os usuários de habilidades especiais foram resgatados, mas Setik está preocupada com Val, então usa sua habilidade, lançando o guarda para longe. Stael entra na cela especial, onde vê um garoto deitado no chão. Ele remove as restrições do garoto, que acorda e se apresenta como Powell. Stael diz que ele agora pode voltar para casa, preparando-se para teleportá-lo, quando raios começam a sair do corpo de Powell, que revela que não quer voltar para casa porque traz miséria para todos ao seu redor. Stael percebe que a habilidade de Powell está fora de controle, mas avança, dizendo que também é um usuário de habilidades especiais. Ele fala sobre Pride, dizendo que o país mudará quando ela se tornar rainha, e promete ajudá-lo a encontrar um lugar onde se encaixe. Os raios continuam a feri-lo, mas ele consegue segurar Powell, que desativa seus raios e pergunta por que Stael está fazendo isso. Stael explica que entende o que Powell está passando, e Powell começa a chorar, enquanto é teleportado. Stael pensa em voltar para Pride, mas desmaia devido aos ferimentos. Enquanto isso, os cavaleiros chegam ao local, e um cavaleiro chamado Alan nota Arthur, perguntando o que ele está fazendo ali. Arthur esconde Pride dos cavaleiros, pedindo que o ajudem, enquanto avança contra o inimigo. Arthur corre com ela, mas Alan o alcança e reconhece Pride, embora Arthur alegue que está enganado. Os traficantes humanos capturam Val e Stael, preparando-se para interrogá-los, mas Gilbert chega de repente, dizendo que os cavaleiros chegaram, o que assusta o líder inimigo. Gilbert começa a provocá-lo, mas o chefe lhe atira no braço. Ao ver isso, Arthur corre em direção a eles, focando no líder, enquanto Alan ordena que os cavaleiros ataquem. Arthur corta os inimigos, mas o líder pega Val como refém, ameaçando matá-lo, fazendo com que Arthur pare de lutar e seja contido. Gilbert devolve Pride à sua forma original, e ela liberta Arthur, cortando as correntes com sua espada. O líder tenta atacá-la, mas ela destrói as correntes, fazendo-o entrar em pânico. Ele tenta atirar nela, mas ela corta facilmente as balas. Ela não quer sujar suas mãos matando, então joga a espada fora, passando-a para Alan, que dá o golpe final. Parece que tudo finalmente terminou, mas eles ouvem uma forte explosão, enquanto uma nave aérea começa a bombardear a área. Eles começam a correr para a saída, mas recebem um relatório de que Kime e Setik ainda estão dentro. Val encontra Setik, mas ela diz que Kime está preso, então ele tenta resgatá-la usando sua habilidade, mas não é forte o suficiente. A caverna está prestes a desabar, mas ele ainda tenta salvar Kime, e Alan ordena que 2 cavaleiros o ajudem, enquanto os outros evacuam a caverna. Eles carregam as crianças para fora, deixando Pride e Arthur para ajudar a resgatar Kime. Val vê Kime através de uma abertura, mas a caverna está prestes a desabar, então os cavaleiros tentam convencer Val a sair, mas ele se recusa, lembrando-os de que é um criminoso, então não precisam se preocupar com ele. Ele diz a Pride para não lhe dar ordens, mas ela lhe diz para bloquear a passagem, e ele agradece por isso. Pride e Arthur deixam a caverna, e Setik se aproxima delas, perguntando sobre Val e Kime, mas Arthur diz que ainda estão dentro. Setik está prestes a voltar, mas os cavaleiros a impedem, então ela usa sua habilidade, lançando água contra eles. Ao ver isso, Gilbert tem uma ideia, e Pride retorna até Val, ordenando que ele remova a parede. Val se pergunta por que está de volta, mas a Orgulho lhe diz para pegar a mão de Kemer. Ele se pergunta o que eles estão planejando, sabendo que não pode tirar Kemer daquele buraco, mas, após Kemer pegar sua mão, a Orgulho ordena que ele controle toda a caverna. Val pensa que não consegue fazer isso, mas de repente sente um poder avassalador, enquanto a caverna se transforma instantaneamente. Ele se pergunta como fez isso, enquanto os escombros desaparecem, permitindo que ele se reúna com Kemer. Voltamos para Gilbert, que pensa que a habilidade especial de Kemer pode ser amplificar o poder de um usuário, porque ele lembra o quão forte Setik foi quando derrotou os guardas, mas a habilidade dela ficou muito mais fraca após ser separada de Kemer. Val acha isso inacreditável e começa a controlar a caverna com sua mão. Ele cria uma plataforma, que começa a se mover sozinha, e eles conseguem sair da caverna. Setik fica radiante ao ver Kemer, mas vemos um homem observando-os da nave, que é revelada como invisível. O homem solta bombas do navio, cobrindo a área com explosões. Setik está prestes a cair de um penhasco, mas é salva por Val, que acaba caindo no lugar dela. Ele começa a se perguntar o que aconteceu com ele, porque nunca imaginou que arriscaria sua vida por uma criança. Em uma retrospectiva, descobrimos que a mãe de Val o abandonou quando ele tinha 7 anos.
As pessoas o tratavam duramente, então ele aprendeu a lutar, chegando até a matar para sobreviver. Ele entrou para um grupo criminoso para lucrar, mas a orgulho o capturou e fez ele assinar o contrato de lealdade antes de libertá-lo. Val retorna para sua cidade, onde vê Keme e Setik, que estão sendo atacados pelas outras crianças, mas todos fogem ao vê-lo. Val ignora os dois, mas eles começam a segui-lo aonde quer que ele vá, pensando que ele os manterá seguros. Ele tenta fugir, lembrando-se de que esteve envolvido em tráfico de pessoas, mas as crianças continuam a segui-lo, então ele tenta usar a força, mas não consegue, porque o contrato proíbe de usar violência. Val sabe que não pode fazer nada, então decide ignorá-los, mas depois de alguns meses, ele se acostuma a tê-los por perto e até começa a ensiná-los. Setik inicia um negócio vendendo água, e o relacionamento deles se aprofunda, pois começam a cuidar uns dos outros. Mas um dia, os traficantes de pessoas capturam as crianças, e o líder agride Val, ordenando-lhe que traga 5 crianças em troca de Keme e Setik. Ele tenta retaliar, mas o contrato de lealdade o impede, então ele lembra que pode voltar para Orgulho em busca de ajuda. De volta ao presente, Val aceita seu destino, feliz por ter conseguido salvar as crianças no final, mas a Orgulho o alcança, ordenando-lhe que pegue sua mão. Ela chama por Stali, que imediatamente recupera consciência e se teletransporta até o local, levando-os de volta à segurança. Keme e Setik estão chorando, pensando que Val caiu para a morte, mas ele aparece atrás delas, e elas ficam radiantes ao vê-lo sobreviver. No dia seguinte, Arthur avisa a Orgulho para ter cuidado, porque ainda não pegaram a pessoa responsável pelos bombardeios. Val chega com as crianças, e ele ajudou a Orgulho na entrega. A Orgulho fica surpresa por ele ter conseguido fazer isso em um dia, pois normalmente leva 5 dias para completar a tarefa, mas ainda assim confirma que a carta é autêntica. Ela agradece a Val pelo trabalho bem feito, anunciando que ele e as crianças se tornarão os portadores exclusivos da família real. Keme e Setik ficam felizes ao ouvir isso, e a Orgulho revela que eles estabelecerão uma escola no país, prometendo às crianças que poderão viver vidas melhores. Ela diz que a escola será estabelecida se decidirem fazer a sua parte como portadores, e Val promete ajudá-la com esse objetivo, aceitando-a como sua mestre. A Orgulho observa enquanto Arthur luta contra Gilbert, mas parece que ele não tem chance, e Gilbert pede para Stali entrar na luta, mas Stali se recusa porque ainda não gosta dele. Gilbert promete ensinar-lhes uma técnica se conseguirem acertá-lo, um ataque que pode nocautear um oponente sem causar danos. Stali fica interessado nisso, então ele entra na luta, dizendo a Arthur que vão atacar Gilbert juntos. Eles tentam atacá-lo, mas ele desvia dos ataques e facilmente os derruba. Val chega, se perguntando o que está acontecendo, e Tiara oferece o bolo das crianças. Setik fica interessada, pedindo para Val e Keme se juntarem a ela, então Val vai pegar a mão de Keme, mas acaba agarrando a mão de Pride, deixando Stali e Arthur com ciúmes. Val percebe o erro e rapidamente se afasta com Keme, enquanto Gilbert observa que seus oponentes estão distraídos. Antes de sair, Tiara diz a Pride para torcer pelos meninos, pensando que eles serão incentivados se ela contar como se sente. À medida que a luta continua, ela nota que os meninos estão sendo espancados, então ela diz para eles se levantarem. Ela diz que Stali é inteligente e legal, e tem orgulho de tê-lo como irmão, enquanto Arthur é um cavaleiro espetacular, tão forte que ela acha que ele pode derrotar qualquer um. Ela diz para eles vencerem, e Gilbert percebe que agora eles estão sérios, então conclui que Pride consegue despertar a força interior deles. Ela continua a torcer por eles, enquanto eles partem para cima dele, conseguindo acertar um golpe. Após a luta, vemos que os meninos estão exaustos, mas Arthur está determinado a ficar mais forte, dizendo que quer superar Gilbert. Ele lembra que não conseguiu fazer muito durante a luta contra os traficantes de pessoas, achando que não mudou nada, pois não foi tão útil quanto Stali. Mas Stali lembra de como usou sua espada para proteger a todos, e isso faz perceber que ele cumpriu seu papel. Pride diz que eles lutaram bem, e começa a limpar o rosto de Arthur, dizendo que ficou encantada com suas habilidades de combate. Ela faz o mesmo com Stali. Ela pensa sobre como os dois se tornaram pessoas admiráveis e fica feliz por tê-los conhecido. Ela os lembra de que devem proteger Tiara e as pessoas, não importa o que aconteça, mas eles dizem que também a protegerão, e Pride fica feliz ao ouvir isso. Pride reflete sobre tudo o que passou, mas sabe que isso é apenas o começo, e que ela ainda pode acabar sendo a chefe final, então se resolve a continuar fazendo tudo o que puder para proteger tudo o que é importante para ela. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.